Um bom dia, que Deus te abençoe toda a sua família. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Pai. E hoje nós vamos falar de Marcos, capítulo de número 1. Começamos hoje o livro de Marcos, encerramos ontem. Parabéns para você que leu todo o livro de Mateus. E hoje começamos Marcos, capítulo 1. Marcos, ele já vai direto, ele é mais direto nos assuntos, né? Ele diminui o seu livro já contando histórias que ele achou que era importante. Marcos e Mateus não se contradizem, eles se completam. E Marcos vai trazer uma perspectiva de um Jesus mais que cura, mais um médico, ok? Marcos começa falando do batismo do arrependimento que João Batista pregava. Já havia batismo antes de Jesus, só que era um batismo de mudança de religião. Aquele que era de uma outra religião se tornava um judeu, então ele era batizado. Aqui no caso, João não chama para esse tipo de batismo. Ele chama para o batismo do arrependimento de pecados. Porque o Evangelho não é uma mudança de religião. O Evangelho é uma mudança de vida, é uma transformação. Por isso João diz, apareceu João pregando no deserto o batismo do arrependimento. É arrepender dos pecados, é entregar a vida para Jesus. Não adianta trocar de religião. Tem muita gente trocando de igreja, trocando de religião. Isso não muda nada. O que muda a vida de uma pessoa é a entrega total para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não fez isso, entregue tua vida para Jesus. Se entregue para o Senhor. Se arrependa dos seus pecados e seja batizado nas águas, como João nos ensinou e como Jesus, ele foi exemplo, né? Numa idade adulta, ele se batizou nas águas, dando esse exemplo para todos nós. Também o Evangelho de Jesus vai falar, o Evangelho de Mateus vai falar sobre a tentação do Senhor. Ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Não foi o diabo que o levou, mas quem o levou foi o Espírito do Senhor. Por que ele foi levado ao deserto? Para ele ser provado. E muitas vezes nas nossas provas, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, a gente culpa o diabo, culpa pessoas. Às vezes a gente faz todo um estardalhaço, não é verdade? Mas o Evangelho de Jesus, ele nos prova. Deus às vezes permite lutas e provações na nossa vida para ver onde está o nosso coração, até onde realmente estamos dispostos a segui-lo. E por falar em seguir, aqui Jesus começa o chamado dos discípulos, não é verdade? E a Bíblia diz que ele chama Simão, ele chama André, ele chama os filhos, né, de Zebedeu, Tiago e João. E a Bíblia diz que deixando eles no barco seu pai, o seguiram. O Evangelho também ele é renúncia. Quando Deus nos chama para a salvação, nos chama para o Evangelho, Ele está nos chamando a uma renúncia. Renúncia de relacionamentos que não condiz com a sua palavra, renúncias de mesas que assentamos que não vão nos levar aonde Ele quer, renúncia muitas vezes de trabalho que vão nos impedir de estar na presença dEle, renúncia de várias coisas, renúncia de drogas, renúncia de alcoolismo, renúncia do pecado, renúncia às vezes de pessoas que nós amamos, mas que mesmo amando, essas pessoas estão nos atrapalhando a seguir a Cristo. Por isso ele diz, aquele que não deixar pai e mãe, amigos, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Então o Evangelho de Jesus é sempre uma renúncia, renúncia ao pecado e renúncia de coisas que nós amamos, mas que nos atrapalham na sua presença. Jesus, ele ensinava, diz a palavra, como quem tem autoridade. Eles testemunharam isso. Ele é diferente, ele não é como os outros, porque Jesus, ele vivia e ele vive o que ele pregava. E assim temos que ser nós, sabe? O nosso Evangelho não pode ser de boca para fora, mas de uma vida reta, uma vida digna, uma vida realmente de cristão, imitadores de Cristo. Jesus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a jejuar, Jesus nos ensina a fazer a sua obra. Então o livro de Marcos começa assim, nos dando exemplo de como deve ser a nossa vida. Que Deus te abençoe toda a sua família e que a boa mão de Deus esteja sobre você e toda a sua casa. Até amanhã no Café com o Pai.